Boa noite, família missionária. Que alegria estarmos juntos nessa segunda celebração. Creio que Deus já falou tremendamente nessa noite para você. A você que nos visita, seja muito bem-vindo. Creio que no final dessa série, começando bem, você entenderá e aplicará desse ano 2026. Aleluia! Queridos, que honra estar aqui encerrando essa série. Quando veio essa proposta de olhar para a eternidade, veio logo no meu coração. Vou falar do nosso maior modelo, e pegando o nosso ano profético como Jesus, logicamente a gente vai falar de Jesus. Eu creio que é o melhor e maior modelo da gente falar sobre olhar para a eternidade, é o nosso Senhor e Salvador. Abra sua Bíblia, em João 17,4, qualquer versão que você estiver ligando seu celular, ou abrindo a sua Bíblia, ou você aí que está na live, você verá aqui pelo telão. Diz assim a palavra de Deus: eu te glorificarei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Muitas vezes a gente acha que começar bem é começar rápido, mas começar bem é começar como Ele começou. Quando você lê o ministério de Jesus, Ele ficou 30 anos antes de ir ao campo. Ele foi cuidado, crescido, amadurecido para estar ao propósito. Muitas vezes a gente não quer passar pelo propósito. A gente é uma geração que às vezes 3 minutos do miojo a gente já não quer esperar. A gente fica, e agora? Já acabou? Já está na hora? E agora? E agora? E agora? E aí a palavra de Deus diz: lance vossa ansiedade para Ele. Às vezes a gente não quer passar pelo processo, queremos chegar ao ponto final, mas não queremos passar as vírgulas, os pontos de interseção e assim por diante. Olha aqui. Tem um ditado popular que diz assim: a pressa é inimiga da perfeição. Mas tem um pensador que diz o seguinte, o Eugene Peterson, que diz: a pressa, a ansiedade é inimiga da obediência. Quando a gente tem pressa, muitas vezes a gente desobedece a Deus. A gente não consegue viver o propósito. Em nome de Jesus, querido, nesses 25 dias do ano, nesses primeiros 25 dias, você já viveu o primeiro propósito de Deus, o primeiro processo, que é: comece bem como Ele começou. Aleluia! O céu não se empolga com começos rápidos, ele se move por começos obedientes. Então, quando você começa de forma obediente, aproveitando cada processo, você verá que este ano, como Jesus, não será um peso, mas será uma honra. Será uma leve, e eu declaro em nome de Jesus que esse será o melhor ano da sua vida, não na questão de prosperidade, mas sim de experiências com Deus. Você já está vivendo nesse devocional de palavras proféticas. Entenda, profecia vai se cumprir quando vem do coração de Deus. Aleluia! E ainda tem outra: ei, até o final do ano, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés, igreja. Aleluia! E eu creio que para começar bem, olhando para a eternidade, a gente, nesses próximos 25 minutos, a gente vai ministrar em 5 pontos interessantes. O primeiro nessa noite é: alinhe a sua identidade antes da missão. E o texto bíblico diz: este é meu filho em quem eu me agrado. Este é o meu filho amado. Muitas vezes a gente fica numa jornada de descobrir quem somos. Creio que essa é a maior pergunta da humanidade: descobrir quem nós somos. Muitas vezes, quando você se identifica: eu sou fulano, filho de Beltrano, eu sou fulano que trabalha não sei aonde. Sempre a gente se identifica pela nossa função, pelo que a gente faz. Mas lembre-se, a sua identidade é de filho amado por Deus. Ele se entregou para que você tivesse um sobrenome. Eu quero fazer uma rápida dinâmica. Você vai declarar nessa noite que você é um filho amado por Deus, que está vencendo a orfandade, que está vencendo a rejeição e vencendo o pecado. Vamos juntos? 1, 2, 3. Eu sou um filho amado por Deus, vencendo a orfandade, vencendo a rejeição e vencendo o pecado. Agora declare seu nome. Ninguém tem nome, é? Aí, aleluia. Entenda isso. Deus não está te chamando de pecador, Ele está te chamando pelo nome. Você é o Caio, filho amado por Deus, vencendo a orfandade, a rejeição,
Você é a Maria, filha amada por Deus, vencendo a orfandade e a rejeição. Entenda, você é um filho amado por Deus. Henry Nouwen diz o seguinte: nós não trabalhamos para obter identidade, trabalhamos a partir dela. Você não está trabalhando para ser filho amado por Deus, você é filho amado por Deus e por isso que você serve às pessoas. Essa igreja não é uma igreja que trabalha para a cidade, mas serve à cidade, porque é uma igreja onde tem filhos amados por Deus. E o nosso propósito é servir essa comunidade. Se uma igreja não aprendeu a servir a sua cidade, nem o básico do evangelho ela aprendeu. É forte? Mas entenda, eu não estou falando de pressão, mas de honra. E para começar bem, a gente tem que entender que a nossa identidade é de filho amado de Deus. E por seres filho amado por Deus, a gente quer ver o quê? A família reunida. Não apenas nas celebrações, mas em todos os dias da semana. E eu creio que aqueles 10 mil metros quadrados do centro de avivamento não será apenas um prédio bonito ou uma construção de referência, mas será o encontro dos filhos amados por Deus. E onde haverá transformação de homens, de mulheres, de jovens e também os idosos. E a gente poderá ver que o avivamento não é quando o fogo cai, mas quando ele vai se espalhar. E aqueles 10 mil metros será pequeno em nome de Jesus. Dallas Willard diz o seguinte: a maior tentação do homem é tentar provar o seu valor fora da afirmação de Deus. O que eu aprendo nisso, meus queridos, que um chamado sem identidade produz ativação sem sustentação. Então, quando você não entende, você quer provar algo fora da vontade de Deus, você pode até ter um pouco de sucesso, mas não será leve. Para começar bem, você tem que entender que a sua identidade como filho amado por Deus é além do seu cargo, é além do seu CNPJ, é além daquilo que você faz. Porque simplesmente por você existir, Deus já te ama. Você não é fruto do acaso, não é um erro, não é uma questão errônea dos seus pais. Não. Você tem um propósito nessa vida. Você tem um chamado. Você tem um chamado para cumprir. Eu não sei qual o ambiente, mas eu tenho certeza, você será uma bênção onde você estiver. A segunda questão que eu quero te trazer nessa noite é: defina o seu propósito antes da aplicação. E continuamos, João 9,4, convém que eu faça obras daquele que me enviou. Então, quando você entende que as obras do seu Pai, daquele que te enviou, é onde está o seu propósito, ali começa a vir a graça de Deus. Por exemplo, você vê que o louvor hoje cantou, trouxe canções que falaram aos nossos corações, mas eles entenderam que tinha um propósito. Qual é o propósito deles? Se apresentar e ganhar cliques lá no Instagram, nas redes sociais? Não, é trazer à igreja uma adoração genuína, uma adoração verdadeira. Não é? Aqui, uma mensagem é só para mostrar conhecimento teológico ou para trazer olha como ele fala bem, olha como ele se importa, olha a postura dele. Não. Esses minutos aqui é para você entender que o seu propósito é ser filho amado por Deus. O seu propósito é chegar até o final do ano e as pessoas verem Jesus em você. Quer um propósito para a sua vida? Deixa eu declarar para você. Você será a Bíblia que uma pessoa vai ler. A sua vida será uma Bíblia que a pessoa verá. A pessoa pode nunca ter lido um versículo, mas a sua vida vai estar tão imitando a Jesus que eles verão Jesus em você. E aí, continuando o texto, diz o seguinte: o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E o que eu entendo isso, que o como de Jesus mudava. Olha só, às vezes ele ensinava, às vezes ele se retirava, às vezes ele confrontava, às vezes ele silenciava. O como de Jesus sempre tem uma alternância, mas o porquê nunca mudou. Entenda isso, o porquê de Jesus nunca mudou. Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. O porquê de Jesus foi até a cruz por salvar você, para trazer você nessa noite para ouvir uma questão muito importante, que Ele te ama. E para começar bem, você tem que entender que mesmo que o como durante esse ano mude, o seu porquê não mudará. Que a sua vida será como a vida do nosso amado. E isso eu entendo que quando o propósito é claro, as estratégias não dominam o coração.
Você não precisa de estratégia para trazer pessoas a Jesus. Você precisa que o seu coração esteja voltado a Jesus. O reino de Deus não é formado por trabalhadores, mas sim por uma geração de apaixonados. Aleluia. Aqueles que são incendiados pelo fogo do Espírito. Aqueles que vão até o final e dizem: eis-me aqui, Senhor. Aqueles que declaram: santo, santo, santo são o Senhor. Os historiadores, eles escrevem e estudam a história, mas os intercessores, os filhos amados por Deus, eles mudam a história. Ei, você conhece a história dessa igreja? Intercessores mudaram há mais de 40 anos a vida dessa cidade. Quantas e quantas pessoas passaram aqui? Quantas pessoas estão chegando aqui? E quantas pessoas virão até os 4 cantos dessa cidade e dizer: o nosso propósito é ser filho amado por Deus. John Stott diz o seguinte: quando o propósito de Deus é perdido, até o sucesso se torna idolatria. Eu lembro de uma frase do pastor Calito que diz assim: tem gente tão infeliz, tão miserável, tão sem foco em vida, que a única coisa que tem é dinheiro. Entenda isso, querido. O seu propósito com Deus é você ser uma bênção onde você estiver. Ser uma bênção não é trazer uma palavra certa, mas sim uma palavra voltada a Deus. Uma palavra direcionada do coração de Deus para o coração das pessoas. Deixa eu lhe dizer uma coisa que pode doer. Muitas vezes a palavra de Deus será negativa para os seus planos desse ano. E Yuri, eu vim aqui para ouvir como começar bem e você disse que será negativo. Entenda uma coisa: o não de Deus vale mais do que o sim dos homens. Eu nunca vi um sim para Deus dar errado, mas eu já vi não dos homens para Deus dar muito errado. Jonas, ontem no Nexus, deixa eu pegar o gancho aqui, porque Eveline, onde pregou maravilhosamente no Nexus, falou que Jonas disse não a Deus por causa do seu medo. O que ele foi ficar no grande peixe. Por causa do medo, por causa do propósito. Gerou até conflito no barco onde ele estava. O não de Deus, muitas vezes, vai trazer uma falta de conforto a você. Mas, quando você diz sim a Ele, a vida tem leveza, a vida tem calmaria. Ei, a vida cristã não é um peso. Não. A vida cristã é uma honra. A vida cristã é a vida mais saudável que existe. A vida cristã é onde você não precisa de artifícios para vencer as dificuldades. Infelizmente, tem um dado que fala sobre a nossa questão financeira, onde cristãos estão indo mais vezes em casas de apostas online. Querido, o Senhor é o dono da prata, do ouro, Ele dá a sua provisão, Ele dá seu sustento, confia nele. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Ele te dará. Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para não cumprir as suas promessas. Entenda. Pode estar difícil, sei, sim, eu estou passando também por dificuldades, mas entenda, quando Ele diz que é sim, pode ter certeza que Ele vai cumprir. Quando Ele diz que é não, você pode ter certeza, não é para a sua maldição, não, é para a sua maturidade. Um pai vai dizer não para os seus filhos muitas vezes, é porque ele não ama, pelo contrário, porque ele quer crescimento dos seus filhos. E o que isso traz para o meu coração? Jesus nunca construiu algo para si. Tudo que Ele fez foi para o Pai e para os outros. É generosidade, é fidelidade a Ele. Você não vive uma vida dentro de uma igreja para dizer: olha só a sociedade, como eu sou. Não, você está mostrando a uma sociedade doente que a resposta para a solução dos problemas, da depressão, da ansiedade, da tristeza, é Jesus. Agora sim, Wright disse o seguinte, que o reino de Deus não é algo que usamos, é algo que aqui nós nos submetemos. Não é a força do seu braço, não é o seu estudo, não é o conhecimento musical, teológico, não é a desenvoltura no meio de 20, 30 minutos de uma ministração. A pergunta que eu te faço é: como está a fraqueza dos seus joelhos? Não é a força do seu braço, mas é a fraqueza dos seus joelhos. É a sua oração, querido. Vamos orar como Jesus orou nesse ano. A sua identidade, o seu propósito é o reino de Deus. Terceiro, obedeça, mesmo quando o caminho é difícil.
Eu vejo lá no que Jesus fala, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Muitas vezes a gente pensa, Jesus, como eu vou vencer na vida? Como eu vou passar naquela faculdade onde a prova tem o maior índice de negação, de reprovação? Jesus, como eu vou passar naquela entrevista de emprego? Entenda que muitas vezes você poderá não conseguir, mas não estou querendo te frustrar, pelo contrário. A vontade dele é boa, é perfeita e agradável. Os sonhos dele, os planos dele são maiores do que os seus. Muitas vezes Deus vai dizer não para você. E pode até doer. E vai. Porque a gente é insensível às vezes. Nosso coração é teimoso. Fica, pai, a gente... às vezes a gente fica com uma maturidade de 2, 3 anos de uma criança ainda que está crescendo. Mas deixa eu dizer uma coisa, o próprio Jesus entendeu sobre a maturidade, quando ele estava lá no Getsemane e disse, Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Quando você diz, Senhor, seja feita a tua presença, não é que você vai controlar, você está entregando o controle da sua vida a Ele. Deixa eu te contar uma coisa, eu estou passando por uma situação, que no final do ano, rescisão de contrato, passei de contratado para desempregado, fui promovido a cliente, aleluia. Uma brincadeira só para dar uma leveza. Mas, eu creio que em 2026 Deus vai preparar algo para mim, que eu não vou entender agora, mas lá eu vou poder dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Entenda, tudo o que você está passando, não é para o seu mal, não é para a sua maldição, é para o seu crescimento. Guerreiros fortes não são criados na abundância, são criados em meio à batalha. Essa igreja tem guerreiros de oração? Tem guerreiras de oração? Tem jovens posicionados? Então vão lá, batalhem. As suas feridas não são para te fazer mal, mas são cicatrizes de um legado de vitória. Aleluia! Oswald Chambers diz o seguinte, a verdadeira fé começa quando termina as explicações. Para de explicar tudo na sua vida, entenda que é Ele que está cuidando. É Ele que está indo. Quando vemos a palavra de Deus, muitas vezes Deus diz, vai, e o pessoal diz, como assim? Como eu vou fazer lá? Ele disse, vai. Muitas vezes Deus vai dizer, filho, faça. Mas Jesus, como? Faça. Eu lembro de Gideão. Ele foi para uma batalha totalmente, humanamente, impossível. Imagine 60, 80 mil pessoas contra 300. Mas os 300 trouxeram a vitória para Israel. Você não precisa de quantidade, você precisa de qualidade espiritual na sua vida. E nisso eu aprendo que Jesus não negociou a obediência mesmo na dor. Mesmo que você esteja passando por provas, mesmo que você esteja passando por dificuldades, não troque a sua obediência, não troque a bênção que Deus te deu por um mísero prato de lentilhas. Não troque a bênção da primogenitura, como Esaú fez, por causa de uma questão que vem fácil agora. Muitas vezes a gente pensa que vem fácil, as questões que vêm fácil é para nosso bem, mas a gente não entende que lá na frente irá nos trazer prejuízo. O famoso vem fácil, vai fácil. Entenda uma coisa, se você cometeu erros até aqui, é sua chance de pedir perdão a Deus e voltar à rota. A sua obediência vai te levar para locais que você nunca entendeu. Deixa eu lhe dizer uma coisa, eu declaro em nome de Jesus que você estará em mesas, entenda isso, em mesas que você nunca imaginou sentar. Você vai estar em mesas que você nunca imaginou estar compartilhando. Você estará em locais. Não, Yuri, você está falando de prosperidade? Não, eu estou falando de espiritualidade na sua vida. Você sentará em mesas onde você vai crescer espiritualmente. Você vai crescer socialmente, profissionalmente. Entenda, a sua obediência vai levar você a lugares que você nunca pensou em pisar ou simplesmente pensar em estar lá. E nisso eu entendo que a obediência de Jesus não nasceu do entendimento completo, mas da confiança total no Pai. Confia no seu Pai que tanto te ama.
Ele não está fazendo nada para o seu mal. Ele está te fazendo para você crescer como um filho saudável. Muitas vezes a gente vê que os nossos músculos doem quando está no crescimento. Querido, você vai ter que tensionar, você vai ter que chegar até o limite, você vai ter que ir até a falha para você conseguir crescer espiritualmente também. Você quer viver um momento de oração? Comece orando. Você quer viver algo que você nunca viveu? Faça alguma coisa que você nunca fez. Eu quero crescer espiritualmente. Ore. Tem gente que tem que ver. Eu quero fazer um jejum, mas tem gente que não consegue vencer nem 5 minutos de jejum. Como é que você quer crescer? Querido, quando você tem a obediência, quando você para de ficar colocando critérios humanos e confiar totalmente no Pai, a sua vida dará uma virada de chave. Você viverá os melhores dias da sua vida, porque você tem confiança total no seu Pai. Bonhoeffer diz o seguinte: quando Cristo chama um homem, Ele o chama para morrer, para você morrer da sua autossuficiência, do seu ego, e você entender que a dependência ao Pai, você confiar que a bondade e a misericórdia de Deus seguirá você todos os dias, que a presença dEle é boa, é perfeita e agradável, que as promessas que Ele liberou sobre a sua vida, as palavras proféticas de diariamente que Ele está entregando nesse ano, e a sua vida será como a de Jesus, você entenderá que mesmo no desconforto você terá refrigério. 4, penúltimo, viva o presente à luz da cruz e da ressurreição. Lucas 9:2 diz o seguinte: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí John Piper diz assim: a cruz não foi o fim do plano, mas foi o plano. Não foi porque Jesus chegou à cruz que acabou toda a vida. Não. Ele transformou o local de maldição em local de redenção. Local de redenção. Onde eram os malditos, agora se tornam os transformados. Onde a cruz era vista como maligna, hoje é benigna. A sua vida nessa noite, Ele morreu a sua morte para você viver a vida dEle. A cruz que era para nós, Ele tomou para si, para que você vivesse a vida dEle. E viva como Ele nessa noite. Nessa noite não, deixa eu prolongar. Viva como Ele em toda a sua vida. Continuando, Jesus diz o seguinte: está consumado. Aqui é o final da vida de Jesus. E a gente tem que viver todos os dias assim, dizendo: está consumado. Tudo o que não passar pela cruz se torna apenas performance. A sua vida, se não for transformada pela cruz de Cristo, nada mais é que uma performance. Não adianta você ler livros maravilhosos, não adianta você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, saber textos dificultosos, textos que trazem dúvidas, se você não ter a cruz, não entender que o sentido da Bíblia é a cruz, é a rendição de Jesus aos homens, quer dizer, dos homens a Jesus. Você entendendo isso, se você não entendeu, vai ser só apenas conhecimento, só vai ter performance. É igual o louvor, eles entendem que a cruz, a libertação dos nossos pecados, o amor de Jesus é maior do que uma simples apresentação. Se isso não fizer sentido para eles, o que eles trazem para nós é apenas uma performance musical, onde tem umas boas luzes, uma boa qualidade musical, um som agradável, mas você não sai transformado. Entenda, quando a cruz faz sentido para nós, todos e tudo faz transformação na nossa vida. C.S. Lewis diz o seguinte: somente à luz da eternidade o sofrimento encontra sentido. Quando você foca, olha para Jesus, olha para a eternidade, de estar com Ele no final, você entende que o seu sofrimento não é em vão. Louvor, eu posso pedir uma coisinha a vocês? Vocês conhecem aquela música Sublime, maravilhoso? Vocês podem cantar no final, por favor? Agradeço em nome de Jesus. Por quê? Como eu espero o dia em que eu verei a face do meu amado. Isso é maravilhoso, onde a gente tem sentido no final e declarar a bondade e a misericórdia dele. Quinto e último, termine cada dia como Jesus terminou a sua obra, confiando no Pai. O último texto diz o seguinte: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito.
E que isso me mostra que Jesus confiando no Pai, Jesus viveu obedecendo o Pai, Jesus terminou entregando tudo ao Pai. Ele entregou a sua própria vida. E nisso eu entendo que começar bem também envolve aprender a soltar, a descansar e confiar. Richard Foster diz uma coisa maravilhosa que é: a maturidade espiritual é a medida pela nossa capacidade de confiar e não de controlar. Então entrega a sua vida a Jesus. Entenda que Ele vai direcionar você para a rota verdadeira. Uma rota de crescimento, uma rota de desenvolvimento, uma rota de relacionamento entre Deus, as pessoas e a sociedade que você está inserido. E eu termino que a maturidade espiritual não está em controlar tudo, mas em confiar completamente. Tolkien diz que Deus trabalha profundamente naqueles que aprendam a descansar nele. Então, que nessa noite você aprenda a deixar Ele cuidar da sua vida. Ele é o dono da prata, do ouro. Ele é o melhor arquiteto que existe. Criou o universo em apenas 6 dias. Ele criou você. Ele criou a nós. Ele criou a vida. Então pode confiar no seu Pai, que Ele sabe o que é melhor na sua vida. Agostinho de Hipona fala que a vontade de Deus não nos leva para onde a graça de Deus não possa te sustentar. Você vai para locais que vai ser difícil, mas a graça de Deus estará lá para te sustentar. Eu declaro em nome de Jesus que no meio das suas dificuldades você verá a beleza da graça. Eu declaro em nome de Jesus, onde vinham feridas, Deus vai vir com bálsamo na sua vida. Eu declaro em nome de Jesus, onde você veio com lágrimas, semeou com lágrimas, vai tirar frutos de alegria. Eu declaro em nome de Jesus, onde as pessoas te deram choro, virá uma unção de perdão para esses ambientes. Eu declaro em nome de Jesus, que tudo que você passou chorando, Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Eu declaro em nome de Jesus, que o quarto que se tornou depressivo será o seu quarto de guerra de oração. Eu declaro em nome de Jesus, que no final da sua vida, você verá, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu declaro em nome de Jesus, que esse ano será o seu melhor ano, não de prosperidade, mas de experiências com Ele. Esse pensamento resume que a identidade é firmada em Deus, o propósito é acima do seu ego, a obediência é em cima do entendimento, a cruz é acima do conforto e a confiança é acima do controle. Quando começamos na vontade de Deus, caminhamos pela graça de Deus e terminamos na fidelidade de Deus. Eu quero dizer que no final da sua vida, você vai cumprir a missão, vai olhar para a eternidade e finalmente, meu querido, você vai dizer: Tetelestai, está consumado. A sua vida é uma chama viva que vai impactar pessoas. A sua vida tocará vidas que você nunca imaginou. A sua vida vai mexer em pessoas que você nunca pensou que ia. A sua vida vai mostrar Jesus a pessoas que estavam desacreditadas de Bíblia, de paredes religiosas, mas você mostrará uma espiritualidade saudável. E eu declaro que você começou bem, e olhando para a eternidade você terminará bem, como Ele olhou. Vamos cantar e eu volto já para fazer um convite a você.